Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, Pimenta, suave, mano. Tranquilidade, Rafa, você tá bem, meu querido? Estou bem, cara, graças a Deus. É isso aí, ali na nossa máquina de tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa doideira, maluquice aqui, nosso querido camarada Crildão. Suave, Crildones. Suave, daquele jeito, mano. E, ó, hoje a resenha vai ser massa. Cara, tem um cara aqui que é muito talentoso aí. E vocês, bom, toquem aí porque a gente precisa descobrir aí muita coisa aí. Vai ser massa demais. É isso aí. Rafoca, fala pra gente quem é o nosso convidado mais especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o André Araújo, da Mitos do Rock. Seja muito bem-vindo a esse humilde podcast. Obrigado. Da hora ter você aí hoje aí. Vamos falar, pô, você desenha demais, mano, tá ligado? E vamos falar aí as paradas que tu faz, como tudo começou, contar um pouco da sua história aí. E você já fez umas caricaturas aí de vários artistas foda, hein, mano. Teve a oportunidade de conhecer aí e tal. Vou falar bastante sobre isso. Só vou fazer um momento jabazeira, né, cara? A gente tem uma parceria aí com o Hugo Brandão, luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, só entrar em contato com ele, vai estar aí na descrição. Ou ele atende a domicílio também, dependendo de onde você está. Mas você pode ir na loja dele também, lá na Teodoro Sampaio. Fui lá visitar semana passada e tá sensacional a loja dele. Ele Tá, mudou de lugar, então, né? mudou e tá muito foda a loja, vale a pena você colar lá e conhecer. E a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui, de música autoral aqui de São Paulo, da Moca, né? Se você gosta de música autoral, gosta de bandas autorais, quer conhecer bandas, não tem nada pra fazer à noite, final de semana, entre em contato. Na verdade, não precisa entrar em contato, só você ir, né? Tem o Instagram deles também, né? Que você vai ver lá a programação, agenda. Tem o site também, que é o www.cervejaazul.com. Se você tem uma banda também, quer fazer um som aí pra sua galera, manda um direct lá no Instagram pro LED, ele vai ouvir seu som, vai marcar uma data na agenda pra ele. E tem uma parceria também com a Refuse, né, Pimenta? É isso aí, Rafoca. Agora a gente tem a parceria aí com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caiba no seu bolso. A Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, camiseta de manga longa, bermuda, moletom e tudo isso com a melhor qualidade possível. A gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.com.br, e também vai deixar o Instagram deles aí, refuse.brand, tá? E lembrando que logo menos a gente vai ter o cupom aí do Namara com a galera da Refuse. Lembrando também que a gente vai ter nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. Sim. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu tem querido. nosso QR Code também aí, galera que gosta do nosso trampo, quiser dar um donate, é sempre de bom grado. E vamos lá. André, mano, explica pra gente o que é Mitos do Rock, mano. O que se vende? Eu vi que tem muita coisa, mano, mas explica pra gente. É quem não conhece a Mitos do Rock. Bom, pra começar, eu vou, acho que já dar meu presente, porque já vai dar pra entender quem nunca viu meu trabalho. Eu gosto de presentes, hein, cara. Presente. Só deixa longe do Pimenta aí, que ele... Olha. Que foda, hein? Isso aqui é meio ou... Vamos meio aqui, eu já mudo pra sua, peraí. Quebra lateral? Qual que você prefere, querido? Agora isso. Muito foda, cara. Deixa o Rafa segurando. Rafa, aponta pra câmera de lá. Aqui, deixa eu ver, cara, que foda, mano. E todos você que fez, né, mano? Sim, esses são os primeiros que Caralho, que eu fiz há uns 10 anos Olha, atrás. tem o Chorão aqui. Caralho. Vários artistas só vejo Chorão. Tem o Chorão aqui. Não, mas tem uma galera bala que quis. O Kurt, Porra, mano. a Muito Janis foda, Joplin, muito você. foda. Aqui foi os primeiros desenhos que você fez? Né? Quando Um eu... quadro meio que homenagem, assim. ele porque são os principais, né? O que todo mundo conhece, mesmo quem não gosta muito de rock, conhece esses caras aí. Legal, obrigado, cara. Pode Obrigado mesmo, de pode verdade. colocar pro cenário? Sim, essa é a ideia. Vamos cenário aqui, ó. A gente põe aí, mas muito legal, mano. Achei comprido aí. E pode crer, porra, e foda. Aí você faz, além de você faz as caricaturas, você faz camisetas também? Como que... Explica um pouco pra gente da Mitos do Rock, quem não conhece. Eu comecei a ideia da Mitos do Rock foi quando eu trabalhava... Eu sou formado em design e eu sempre desenhei, mas eu sempre desenhei, mas eu nunca sabia como ganhar dinheiro com as caricaturas e tal. E aí me veio a ideia de fazer... utilizar o rock, porque quem gosta de rock, elas querem ter camisetas de... Tipo assim, quem gosta de uma banda de rock quer mostrar que curte, né? Diferente de outros estilos. E aí foi quando eu pensei em montar a exposição Mitos do Rock. Foi entendi. Aí começou assim. Mas a Mitos, eu vi que tem caneca, tem todos os artigos referentes ao universo do rock,
é isso que a Mitos do Rock é hoje, é Aí isso? mais pra frente, bem mais pra frente, eu comecei a ter ideias de produtos. Uhum. Mas começou com uma exposição, exposição da minha arte, né? Para as pessoas conseguirem saber Sim, sim. quem eu era. Porque eu sempre desenhei de tudo, assim, tipo, eu nunca fiz caricatura, antes da Mitos do Rock eu nunca tinha feito caricatura. Uhum. Eu gostava de fazer hiperrealismo, assim, tipo, desenhar rosto de pessoas o mais perfeito possível. E aí, só que isso não dá muito, é muito difícil ganhar dinheiro com E quanto tempo, esse tipo de arte. quanto tempo você demora mais ou menos pra fazer um rosto ali de uma pessoa? Quando era hiperrealismo eu demorava dias. Vai ficar difícil, né? É, porque Fazer ali bem Uhum. perfeito. Mas a caricatura eu levo 20 minutos, 15 minutos. Pode crer. Ah, então a Mitos faz isso, então ela faz... Faz muitas coisas. Eu faço uma porrada de coisa. O que mais? Rola umas camisetas que eu vi que você faz, né? E todas as camisetas que você faz é só com caricaturas dos artistas ou você faz também com o logo da banda, de banda? Como que é? Eu ainda meio uso a minha parte de designer. Então, se vem uma empresa e fala, você estampa a minha marca numa camiseta, numa caneca, num adesivo. Uhum. Eu sou meio designer, meio Mitos do Rock, meio o que aparecer. É isso, né? Tem que se virar, né, velho? Tá certo. Ô, André, te perguntar. Quando você falou que você fez a primeira exposição, meu. Eu creio que ali no começo, quando você teve a ideia de fazer a exposição, você não tinha ideia nenhuma de como fazer, né? Como é que foi? Como é que você se organizou pra fazer essa primeira exposição? Com quem que você falou? Como é que foi? Como é que você se organizou ali pra poder estar fazendo esse trabalho? Foi um dia eu tava pegando o metrô, em São Paulo, e aí eu vi que rola as exposições, dentro das estações rola umas exposições, né? Uhum. Já viram? Sim, sim. E aí eu fui lá procurar e pesquisei e vi o site do metrô de São Paulo, e aí eu mandei meu projeto de exposição para eles, falando que eu queria fazer uma exposição com meus desenhos, só que referente ao rock. Aí eles falaram assim, a gente gostou muito da sua ideia, mas o seu prazo é 2 meses para criar pelo menos 20 desenhos diferentes de bandas que você acha que vai ser legal. Aí foi onde eu criei essas principais que estão no quadro, Queen, Uhum. Beatles, Kiss. Guns N' Roses, Kiss. Uhum. E aí eu fiz rapidão, mais rápido possível. E aí consegui fazer a tempo e começou a exposição na Estação Santana. Mano, e como é que foi assim, primeiro, quando. Acho que queria que você tenha ficado com um frio na barriga, né? De falar, caramba, vou expor minha arte lá. Tal. E como é que foi no dia da exposição? São vários dias que ficou? Um dia só? Ficou 3 meses. 3 meses? Dentro do metrô mesmo ali, né? Em Sim. parceria com o metrô de São Paulo mesmo. E aí ele ficou 3 meses e logo de cara a galera já curtiu muito, assim. Tipo, Melhor aqui a gente vê, a galera vê também. Deixa rolando aí. E Aham. aí ficou 3 meses lá, então. E a primeira semana, como é que foi? Tipo, muita aquela. gente. Tipo, eu criei uma hashtag Mitos do Rock, né? Pra Sim. saber as pessoas que já estavam tirando foto. E aí muita gente me marcando já, falou, nossa, que da hora tal. Aí alguém marcou a Pitty no Twitter, na época do Twitter. Marcou a caricatura da Pitty no Instagram, no Twitter dela, e ela repostou. Tipo, isso na primeira semana. Eu falei, caralho, chegou na Pitty, né? O desenho. Uhum. E aí isso foi me animando, tipo, vendo que a galera tava curtindo e chegando nos caras mesmo, né? Pode crer. E ganhou seguidores aí nessa brincadeira? Sim, Acho que na primeira semana apareceu um cara que ele era muito fã do Kurt, né? Do Nirvana. E ele falou, tipo, mano, faz camisetas dos seus desenhos que a galera vai comprar, faz produtos. E aí foi quando eu tive essa ideia de começar a fazer produtos, né? Pode crer. Eu lembro quando eu era mais novo, aquele negócio de gente começar a gostar de banda e tal, aí eu gostava muito do Raimundos, né? E eu lembro que a primeira camisa que eu comprei, não sei se você lembra, aquela do Raimundos, que eles estão assim, e eles estão nessa mais ou menos essas caricaturas assim, ó. E era, porra, é a camisa que eu mais gostava, assim, eu pirava, assim, nesse lance de caricatura, de banda, Uhum. desse design, né, pra fazer camiseta. Sim, E, mano, é uma coisa que vende pra caramba, né, mano? sim, É depois de um tempo que você começou a fazer esse lance das camisetas, né? no começo eu mandava estampar na Galeria do Rock. Uhum. Eu levava a arte lá e eles faziam Dark Silk, né? Tipo lá de estampa. Uhum. E aí eu mandava fazer e A Dark Silver é aquela que fica, tipo... não é muito boa. Porque uma Pode vez crer. eu pedi pra fazer uma camiseta pra mim lá, a camiseta durou
7 meses, né? Que aí ela começou a picotar. Craquelar, assim, é. Começou a craquelar e É, não... é que na época eu não sabia nada dessa parte de sublimação, estampar. Aí eu fazia meio na... Terceirizado ali. meio na... descobrindo, né? Uhum. As formas de estampar. Sim. E aí... Bom, no começo a galera curtia, né? Mas depois de um tempo eu comprei as máquinas de... Uhum. Eu fazia silk, serigrafia, eu fazia sublimação, fazia... Comecei a comprar um maquinário para eu mesmo fazer, né? E economizar também. E tem esse lance, né? Só explica pra gente esse que você falou, do silk, é aquele que é tipo uma placa, né? Que vem o desenho, você coloca em cima e coloca tinta, né? É uma Ali- tela, é isso, tipo a uma tela, né? moldurazinha, tipo essa moldura. Isso. E aí você tem o rodo, né? Que você passa assim, cada cor. Aí para cada Que são cor várias você- camadas, né, de Isso. cor, então aí você vai colocando, né? É uma Aí trama. mas a qualidade fica outro nível, né? Só que ela seca rápido a tela, então. Uhum. Então é muito trabalhoso, assim. E como é que faz, assim, tipo, o lance da tela? Você imprime o desenho na tela? Como é que funciona? Tipo, joga na Eu moldura? mandava. Eu transformava em vetor e mandava um lugar fazer as telas de silk pra mim. Sim. Aí na galeria do rock, muitas vezes eu fazia lá. Aí eles mandavam as telas assim, em casa eu tinha uns berços, que são aquelas mesas assim, Sim. e aí eu tinha um rodinho, tinha as tintas, aí eu mesmo fazia e vendia. Caralho, que foda. Mas quando começou o lance de desenhar, mano? Desde pequeno ali, né? Eu desenhava, tipo, quando eu era moleque eu era tímido, muito tímido. Aí enquanto a molecada ficava conversando, tipo assim, eu fazia a prova, aí eu virava a folha e ficava ali desenhando na folha. Eu me lembro disso, tipo, com 6, sei lá, quantos Pode anos. crer. Ficar desenhando pra passar o tempo ali. E foi assim que eu... na época do Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, essas paradas assim. Eu ia falar isso. Na época dos Cavaleiros do Zodíaco, eu comprava os Cavaleiros do Zodíacos, né? Os bonecos. Aí vinha o desenho na frente, né? Eu colocava assim em cima e ficava desenhando. No começo eu... era copiar, né? E era No copiar, começo né? Era copiar. Uhum. Aí foi ali que foi rolando, você foi descobrindo a parada. E eu achava achou muito bom. louco os caras que conseguia, tipo, ficava assim com o desenho assim, ó. E olhando e fazendo. Eu achava, caralho, eu nunca Desenho consigo fazer isso. de observação. De observação, né? Você faz isso também? Sim, Uhum. eu copiava Pokémon, essas coisas, e quando eu era moleque eu vendia pros moleques também da Eu escola, já tava fazendo negócio nessa época já. mas eu vendia 15 centavos o desenho, Uhum. assim, tipo, vendia baratinho e sempre vendia alguma coisa, dá pra comprar uns doces. Sim. Foi assim que eu comecei a ganhar um dinheirinho. E teve algum momento assim, que teve algum desenho assim, moleque, você fazendo, você falou assim, caralho, acho que eu desenho bem essa porra, mano. Acho que eu faço bem esse trabalho. Teve algum assim especial que você fez na época, assim, que você lembre? Que deu aquela virada de chave, você falou assim, porra, eu manjo desenhar. Eu Tipo, acho de que ter aquela confiança em si mesmo, né? De fazer, pô, eu consigo. eu sempre desenhei bem, Uhum. comparado às outras pessoas, Sim. tipo, porque era a minha forma de passar o tempo. Em vez de eu ficar conversando, eu ficava desenhando. Sim. Desenhava as pessoas, desenhava, sei lá, o que tinha na minha frente. Então, sempre todo mundo me elogiava. Aí, na hora de fazer um trabalho que tinha a ver desenho, o André que faz. Eu preferia muito mais desenhar do que apresentar o trabalho, tá ligado? Uhum. Ou Ah, sim. Então acho que daquelas aulas de educação artística, né? Que tipo, precisava fazer a capinha assim, então você devia pirar, né? sempre era eu que era o convocado pra fazer as artes, mas eu preferia muito mais do que apresentar o trabalho. E o rock, mano, quando é que o rock entrou na sua vida, velho? Então, quando eu... como eu falei, acho que o meu primeiro... quando eu estudava no Ascendino, aqui na Tatuapé. Você dá moca, né, velho? Você dá moca. Sempre morei pra essa região. E aí tinha um moleque que ele tinha uma banda de hardcore. Ele era baterista de uma banda de hardcore. Eu nem sabia o que era hardcore. Meu primeiro CD de rock foi Mamonas Assassinas, né? Sim. E o segundo foi Raimundos. Acho que eu tava na 5ª série, eu acho. E todo mundo tava pedindo de amigo secreto o CD do Raimundo só no Forever, lembra? Você lembra? Uhum. E aí eu nem sabia o que era essa porra, mas eu falei, eu vou pedir também, né? Todo mundo tá pedindo. A primeira vez que eu vi o CD, eu achava que era uma banda de pagode. Exatamente, aquela capa lá. Os caras é pagodeiro. Aí quando eu botei pra tocar aí, só palavrão, caralho. Aí eu vi aquilo repetidas vezes o dia inteiro. Aí foi o primeiro CD de rock. E aí essa banda de hardcore, que ele foi tocar no Cerveja Azul. Sim. Uhum. Aí foi o primeiro show de rock que eu fui. E aí foi quando eu comecei a ir pro mundo do rock, assim. O emocore, o hardcore.
Você punk foi bem ali rock. no começo dos anos 2000 ali, né? No finalzinho dos anos 90, pros anos 2000 ali, né? Que você começou a gostar de som, né? Ia no Hangar 110, sempre. Sexta-feira, Ele é muito fã de Dance of Days, né? Dance Ele of falou com a Days, gente. eu sabia todas as letras, todas as músicas. Qual que é o disco que você mais gosta do Dance? Te deixei na sinuca de bico agora. Tem algum especial que você gosta, assim? Eu gosto muito da música. As músicas do. Acho que é um Dia Comum. Dia Comum, Do Funerais do Valsa? Coelho Branco. Valsa das Águas Vivas. Esse é o meu favorito também. Eu gosto Esse e o segundo, que é o Lírias aos Anjos. Que eu acho também muito foda. Não, Ah. Lírios aos Anjos é É depois. Lírias aos quarto, Anjos é o- né? É o quarto. Primeiro é o História Não Tem Fim, Coração de Troia, O segundo Lírias aos Anjos é o Valsa Valsa. e Lírios. O quarto é o Lírios. Esse pra mim também. Na época eu gostava, mas eu falava que não gostava, né? Era meio. Era tipo, você tinha que. Até hoje tem gente que fala, você é emo. Eu falo. Tipo assim, eu gostava das músicas, mas eu nunca me vesti Sim. com aquele Era jeito mais, do era emo. mais a música em si, né? Não o visual, né? O Dead Fish, eu curtia muito, Additive. Isso tudo na base daquele show de hardcore que você foi lá do seu camarada, né? A pegada do hardcore é muito da hora, né? Sim. Sim. A batida e tal. E aí que você começou a desenhar já foi pro lado do rock, assim, desenhar os artistas, vocalistas, enfim. Não, acho que a caricatura eu nunca fui da caricatura porque eu achava que a caricatura ficava, tipo, colocando defeitos na pessoa, Aham. tá ligado? Eu não achava isso Mas fazia? legal. Não, Ainda não fazia. não, achava zoado. Ah, então sabe Até como hoje, na fazia. real. E é por isso que as minhas caricaturas não, se você ver aqui, nenhuma tá colocando os defeitos, tipo, sabe, orelhão, olhão, tipo assim, narigão, essas coisas que... É que geralmente Sim. tem muitas caricaturas que eles exaltam exatamente, tipo assim, os defeitos, sei lá, um cara aí que tem um narigão, tipo, o cara faz um nariz gigante, tem essas coisas, assim, e realmente, se olhar, tipo, os seus desenhos, ele é mais... É uma caricatura, mas sem exaltar essa coisa, assim, é bacana. É meio realismo, cabeção e o corpinho pequeno, mas é mais pro traço realista do que ficar fazendo bullying, né? Tipo, os, É que é o os mini estilo, crack não é? do rock. O que nem esse que faz essas brincadeiras é mais o cartoon, não é? Que quem tem essa pegada é a caricatura mais cartoon, não é? Que dá essas exaltadas, tipo, no nariz, às vezes a pessoa é orelhuda, ou não. Não, acho que o cartoon é meio Turma da Mônica, tipo um estilizar, Uhum. tipo transformar a figura humana numa coisa mais estilizada, assim, tipo com seus traços, assim, colocar muito a sua identidade. Aí a caricatura é mais Mas a pessoa figura como ela humana, é mesmo. mais isso, Entendi. só que aumenta, exagerando isso. Entendi. Desses aqui que eu achei mais foda, assim, eu achei esse aqui da Janis Joplin aqui ficou sensacional, hein? Assim, a risada dela, o jeito. É uma caricatura, mas é que nem você falou, não é uma coisa que expõe muito o defeito da pessoa, né? Os defeitos não, alguns traços a mais, né? Até porque É a característica a mais. eu percebi que o fã não. Tipo, o fã da Janis Joplin, se eu colocar algum defeito nela, ele vai falar, tipo, eu não vou comprar uma camisa que tá meio zoando ela. Uhum. Eles estão muito pode ver assim. pra esse lado, né? Então, eles gostam muito porque, tipo, eles querem... Tipo, o cara é muito fã do Kiss. Aí, se eu fizer uma coisa zoando a galera do Kiss, ele tipo, não vai querer estampar uma camiseta aloprando quem ele é muito fã. Então, por isso que acho que talvez é um certo sucesso é por causa disso também. Sim. Legal. E, voltando um pouco ali, falando já do Mitos Rock, do começo ali, alguém chegou pra você e falou, mano, faz, ou foi da tua cabeça mesmo de você chegar e falar assim, não, vou começar a desenhar a banda, ou alguém chegou pra você e falou, mano, tenta aí, vai ganhar dinheiro com isso. Então, eu trabalhei 10 anos numa agência de eventos, era festas universitárias. Aí a gente Bacana. fazia a festa da USP, do Mackenzie, da PUC. Só festão, essas festas de medicina. Muito bom, já fui em algumas. É. E eu era o designer, fazia flyer, fazia comunicação visual, fazia tudo, tipo, todas as coisas que é bom também, o que eu aprendi muito que eu sei fazer hoje. E aí, o cara que era... Um dos caras que trabalhava lá falava, meu, por que você não tenta fazer algo pra você? Tipo, você é tão talentoso, você sabe fazer um pouco de cada coisa, tenta fazer algo, tipo, pra usar os seus desenhos, sua arte pra alguma coisa que você não ficar até o resto da sua vida trabalhando numa agência, tipo,
Como você se imagina daqui 5 anos? Você vai, sabe, querer trabalhar pra alguém? E aí eu comecei a pensar nessa ideia e foi onde eu pensei um tema, que era o rock, que eu gostava muito e acho que tinha muita coisa pra explorar e foi assim que começou. Você lembra seu primeiro desenho de artista, assim, do rock? Eu acho que foi a Amy House. Essa Amy House, até ela é um pouco diferente o estilo dela dos outros, Uhum. Uhum. porque foi o primeiro. Então, esse foi meio zoando, né? Ela- Você já fez a versão dela Junk, né? que era na época que ela tava bem, todo mundo achava engraçado o jeito. O jeito dela de estar loucona, né, É. tal. Mas falando da Amy House, mano, eu lembro... Você chegou a ver uns vídeos antigos dela? Uhum. Mano, ela era gigante, ela Bonitona. era bonitona, assim, ela era corpuda, assim, aí no final da carreira ela tava É. só o bagaço. Cara, mas é muito legal, é que eu falo, porque eu fico vendo isso, eu fico lembrando da camisa que eu tinha no Raimundos, cara, que tinha assim e tal, e era mesmo meio igualzinho, cara. Pedi pra você encomendar uma pra mim. Tem- o Raimundos, quando eu entreguei meu desenho pro Raimundos também, foi tipo sonho de infância, né? Porque eu Sim. era sempre a primeira banda que eu ouvi. Uhum. Aí eu fui até Campinas, eles iam fazer um show lá em Campinas e aí eu fui lá no camarim, né? Uhum, Aí eu cheguei lá com um quadro e tal, aí tipo, tirei a foto, todo mundo ficou mal animado e tal. uhum. Pô, isso é legal, né, cara? Você também mostrou, não só do rock, né, mas como outros artistas também. Artista não, outros, em outras áreas, né? Outros segmentos. Sim. Você mostrou pra gente também o do Cássio, que você fez pro Cássio, né? É. E pro Rogério Ceni, né? Foi do Cássio. Foi 1 ano de espera pra conseguir aquela foto também. Sério? Puta. Não é fácil chegar. Tem alguns que é difícil chegar assim, Uhum. mas foi bem legal também. E como é que foi? Tipo, você vai lá na porta do clube, como é que foi que o Cássio, né? E depois você fala como é que foi com o Rogério Ceni Tá. também. Do Cássio foi. Eu tava num festival Rock for Kids. Não sei se vocês já ouviram falar desses Sim. eventos for Kids. Você quer pra molecada, pras crianças, É. né? E aí esse evento tinha sido lá no Corinthians, no Itaquerão. Uhum. Aí eles fizeram lá. E aí eu montei a minha bancada, né, com meus produtos pra vender. E aí tinha uma das moças que estavam passando, ela falou: "Nossa, eu trabalho no marketing do Corinthians, tal". Aí eu falei: "Pô, meu sonho é entregar pros caras, né, o Cássio, a galera lá. Será que você consegue me ajudar?" Aí ela falou: "Pega meu contato, a gente vai conversando". Aí 1 ano depois, eu fiz o desenho lá dos principais que estavam no Corinthians, que era o Fagner, o Cássio, o Romero Romero, Uhum. isso. e um outro que eu não lembro. Aí eu mandei pra ela os desenhos e falei: "Tá tudo pronto aqui, quando você conseguir marcar". Aí ela falou assim: é bem difícil você conseguir". Ela falou que quem consegue assistir o treino lá no CT paga tipo R$ 500, sei lá, pra assistir o treino lá dos jogadores. Aí ela falou: eu vou fazer. Não, ela falou assim: aparece no dia tal, na frente, na porta ali do CT, que é ali no. Como é ali? Joaquim Grava. É. Ali, perto de Guarulhos ali, Tatuapé ali, É. né? Aparece lá na porta, eu vou pedir pro segurança te botar para dentro. Aí eu fiquei lá na porta, toquei campainha. Tirar esse quadro lá. O quadro lá no mochila, aí do nada apareceu um segurança, ele me botou meio, né, ninguém sabendo pra dentro. Aí foi quando eu assisti o treino dos jogadores e depois aí tirei a foto com cada um e tal. Aí foi Legal, assim. mano. Pô, isso é legal, né? Porque você vê que, pô, você tá conseguindo levar seu trabalho às pessoas que você admira, né? E do Rogério Ceni, como é que foi? O Rogério foi, quando eu trabalhava na agência de eventos, um dos caras que ele tinha um cara tinha uma marca de bebidas que era dentro de uma pasta de dente, assim, tinha bebida lá dentro, vodka dentro de uma pasta de dente. Tinha uma marca Caramba, dele. que foda, mano. E ele namorava a filha do presidente de São Paulo. Aí ele falou, ele viu meus desenhos, ele falou assim: se você fizer os principais jogadores de São Paulo, eu consigo te fazer entregar, né, pessoalmente. Aí eu fiz o Cássio, fiz o Pato, fiz o Ganso e o Michel Bastos. Aí eu falei: tá tudo pronto aqui no quadro e tal. Aí ele falou: daqui 2 semanas vai ter, acho que era São Aí Guarani, uma coisa assim. Aparece lá na porta do estádio que eu vou te achar lá e eu te boto lá dentro. Aí eu encontrei ele, aí eu assisti o jogo lá no camarote da presidência. Tava o Caio Ribeiro,
também assistindo o jogo e tal. Tinha uns famosos ali. Uhum. E aí, depois, no fim do jogo, eu fui ele me levou lá no vestiário e tirei foto com os jogadores. E aí foi assim, conheci. Foi uma Foda, emoção assim, tipo, pô, meu trabalho, tô entregando pro cara famoso, né? Passa muito rápido, como eu falei. Certa, tipo, você pensa em várias coisas que você vai fazer, o que você vai falar, como você vai agir, mas na hora é muito rápido, foda, adrenalina, né? assim, tipo, Aham. mas é muito legal. Eu já conheci pessoas que. Eu já conheci muita gente que eu falo, caralho, mano. Qual que você ficou mais em choque, mano? Eu já entreguei pra Marília Mendonça, tem a foto com ela. Eu imaginava, né, do que ia acontecer. Uhum. Ela tinha lançado, acho que aquele acústico principal que fez ela ficar Sim. famosona, Infiel. Eu não sou do sertanejo, mas a gente sabe, né, as coisas. Sim, sim, sim. E ela era do É. rock, mano. Ela era do rock. Eu lembro que acho que alguém falou pra mim que tinha um empresário que chegou pra ela e falou, mano, começa a cantar sertanejo. Ela, não quero cantar isso aí não, meu negócio é rock. Aí não, começa a cantar. Ela começou a Muitos cantar. sertanejos são, né? Muito. do- A gente tava conversando aqui outro dia com um convidado, falou O que, pô, Almanac. que... Também. Que também, que tem muito instrumentista, né? Muito guitarrista, baterista, que os caras é do rock, assim, e estão tocando sertanejo pra tirar grana, né? Que o rock não dá dinheiro no Brasil, né? Ó, um outro que eu também desacreditei depois é o Alex Poitin, Quem é o Alex? do UFC, que é o Ah. campeão mundial. Sim, Uhum. Também Pode crer. conheci ele sem querer. Ele não era, na época que eu conheci ele não era Era conhecidão, nem, assim. ele nem tava no UFC ainda, tipo, ele fazia umas lutas de kickboxing, Uhum. meio que só era famoso na Tailândia, assim. Ele era muito famoso acho que na Tailândia, né? Que até Sim, mas é no o Brasil Muay Thai. ninguém conhecia. Aí eu fiz o desenho dele e tal, ele era também bem humilde, assim, tipo. Hoje ele é, sei lá, deve ser multimilionário. Na época. Ele é considerado um dos 3 maiores de todos os tempos do UFC. Uhum. Caralho, que foda. E qual Mas- que você ficou mais nervoso, mano? Que você mais travou, assim? Você falou, caralho, consegui entregar pra essa pessoa. Eu acho que foi no Nightwish, eu gosto muito do Nightwish. Foi que você ficou mais... Você conseguiu entregar pra eles? Pra Tária. Eu entreguei pra a Tária, que é a vocalista da antiga, e pra a nova, que é a Uhum. Flor Que Jensen. legal, velho. Porra. E pros outros também, né? Eu Sim. fiz um quadro pra cada um. Caramba, que foda, É. velho. Pô, mano, pô, seu trabalho chegou longe, hein? A Tária é muito simpática. Uhum. Ela foi muito legal, assim, chegou abraçando. Você não sabe muito um artista gringo se você pode ser muito simpático ou, né? Aí eu cheguei meio, tipo, falei, vou deixar ver a reação dela, né? Sim. Ela já veio abraçando e tal. Mas a Flor Jensen, ela foi meio don't touch me. Sabe esses artistas don't touch me? Don't touch, don't me talk. Pode crer. Pô, Nightwish, caralho, que foda você ter conseguido, mano. Eu vi um vídeo seu no Danilo Gentili, mano. Também E foi aí, bem como que legal. foi esse aí? Eles fez até meio que uma entrevista com você, Sim, pelo que tá e vendo. totalmente inesperada. Como que foi, mano? Eu conhecia o Marcus Klein do Traje, né? Uhum. E aí. Aí eu conheci um cara. Bom, o cara também conhece ele. E eu falei, mano, eu queria muito entregar a caricatura pro pessoal do Traje lá no programa do Danilo, né? E também entregar pro Danilo, que eu sou fã do Danilo e tal. Sim. Aí ele falou, faz os quadros aí. E aí um dia a gente marca e aí você leva lá. Aí eu deixei tudo pronto. E aí ele falou, conseguiu, né, Bom, pra eu ir... Pera aí. Fica tranquilo, velho. Bom, aí eu consegui levar... Bom, ele falou, dia tal, aparece na porta do SBT, que aí vai ter a galera vai te colocar pra dentro do programa e tal. Aí eu apareci lá no programa, Aham. e aí começou a gravação e tal, e eu tava com o quadro na mochila. A minha ideia era no final da gravação, Camarim, né? eu pedi pra entregar lá no camarim o desenho e tal. Essa era a minha ideia. Aí o pessoal falou assim, agora vai rolar a abertura do programa. Uhum. O Danilo vai entrar por lá, ele vai, tipo, tocar a mão da plateia, Cumprimentar a assim, galera, né? Cumprimentar e vai falar um monólogo lá. Uhum. Aí nessa hora eu falei, mano, eu vou tentar aparecer, né? Boa. Aí eu tirei o quadro da mochila
Aí eu fiquei, tipo, segurando assim, né? Aí ele passou, saiu lá tal, ele viu o quadro, aí ele, tipo, fez assim, né? Para. E aí ele veio falar comigo, pegou o microfone e falou, que da hora, você que fez tal. Aí ficou fez meio uma mini entrevista ali de 1 minuto. Pô, legal, Aí eu cara. nunca imaginava que ele ia falar comigo, né? Tipo, eu fiquei em choque. Uhum. Aí esse momento também eu fiquei muito em choque. Aparecer em rede nacional, né? E foi pro ar tudo certinho, não Foi- cortaram nada. Pô, então, que legal. aí mano. demorou uma semana pra ir pro ar, e eu fiquei, mano, será que vai... Será que essas coisas passam ou eles cortam, tá ligado? Eu avisar todo mundo que eu vou aparecer, e aí chega na hora... Melhor não avisar, né? não, eu Se avisei, passar, não. ser grave, ó. Que vai É. fazer Aí stories. toda abertura de programa eu ficava lá assistindo, né? Porque eu não sabia qual dia que ia passar. Aí, quando eu vi, aí passou tudo certinho e tal, aí foi muito legal também, foi bem marcante. Cara, que legal, velho. E você cresceu da Moca aqui, mas você foi da Moca? Da Moca, desde os meus 18 anos eu moro na Moca. 18. Tatuapé é Moca. E tem algum que você não conseguiu entregar ainda, mano? Que você tem uma puta vontade de entregar? Assim, logicamente deve ter vários, mas tem um mais, assim... Bom, o Slash eu nunca entreguei eu, pessoalmente, mas já alguns fãs já conseguiram entregar meu desenho pra ele, assim. Ah, E era o cara que eu acho mais foda. Tipo, eu tenho um gato que chama Slash, por exemplo. que foda, mano. Slash aqui, ó. Ah, o Slash pô, É, ele era o cara que eu mais... Eu acho que deve ser muito difícil chegar, né? Tipo, todo mundo quer chegar nele. Mas tem uma fã que eu conheci, é uma japonesa. Ela já foi em mais de 200 shows. Guns N' Roses, ela é doida pelo Guns N' Roses, pelo Slash e o Miles Kennedy, que é um cara que toca com o Slash também, né? Uhum. E aí ela já foi, ela viaja o mundo vendo shows dessas bandas. Eu não sei como ela não enjoa. Tipo assim, eu não sei como também ela ganha tanto dinheiro, né? E aí ela encomendou alguns produtos meus e ela entregou pessoalmente lá pro Slash, pediu autógrafo. Aí isso é o máximo que eu consegui chegar dele. Foi alguém chegando por mim. Ah, mas já hoje é alguma coisa, né? Pensar que, pô, o cara, o Slash do Guns N' Roses, viu o desenho que você fez pra ele. Tipo, eu sei que muita gente consegue chegar nos artistas, tipo, pagando meet and greet, né? Essas paradas. Hoje em dia tem esses bagulho, né? Você pega o ingresso, mas tem um upgrade que você vê, sei lá, passagem de som, não sei o quê, tarde de foto, sei lá, tem essas. Hoje em dia tem mesmo. Foi Mas assim, eu nunca E é entreguei caro pra nada caralho. pagando nada. Tipo, é sempre na parceria. Eu Sim. acho meio... tinha forçado, o assim. lance acho que da Avril Lavigne também, que ela tirava foto assim, só que ela tirava foto bem longe, assim, do cara. Sim. Cara, aqui assim, nossa. Tem vários artistas. Justin Bieber. Os artistas aí, tipo... Aí não é uma coisa natural. É meio... o cara, tá bom, vai. Você tá me pagando, vai. O que você quer me dar? É. Uhum. Não tem aquela coisa, tipo, porra, eu tô recebendo meu fã aqui, pô, o cara fez uma homenagem aqui, um quadro pra mim. É um porque desenho. daí, tipo, é que nem, é diferente o que você até comentou lá fora, né? Tipo, que quando você trombou o Rogério Ceni, ele foi super simpático com você, conversou com todo mundo que tava lá. É o que eu falei, ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele fez porque ele quis. Aí você pega esses meet and greeting aí, mano, muitas vezes o cara nem tá afim, ele tá lá obrigado, sabe? Sabe? Eu acho que perde um pouco da magia da coisa, assim, sabe? Todos os que eu consegui entregar pessoalmente sempre foi uma história maluca, assim, tipo, a pessoa querer me ajudar por algum motivo, tipo, nada em troca também. Nunca, toma isso que. Tipo, a pessoa, nossa, se você que fizer o desenho, eu consigo essa pessoa, eu conheço o produtor, ou... Que nem o Nightwish foi o dia que ia tocar o Angra junto. Aí eu falei, mano, eu vou de alguma forma conseguir conhecer o Nightwish. Aí eu fui lá, procurei e-mail da produtora, eu botei lá no Google. Procurei quem tava trazendo o Nightwish pro Brasil. Aí eu vi que era o empresário do Angra. E aí, de alguma forma, em algum lugar eu consegui o e-mail dele. Aí eu fui e falei, beleza, então, eu sou fã do Angra, do Nightwish e tal. Será que você consegue me... E colocar lá dentro pra ter um camarim pra entregar meu desenho e tal? Aí ele falou, se você comprar o ingresso do show, depois do show, você vai ali na porta do camarim, você fica esperando ali que uma hora eu vou passar lá, eu te chamo lá e tal. Aí foi isso. Eu assisti o show, aí eu fiquei, tipo, 1 hora ali esperando na porta do camarim. Nossa, aquela Todo mundo... chá
Chá de cadeira. Todo mundo foi embora, aí eu lá, mano, será que esse cara vai aparecer? Aí eu e outros fãs também querendo entrar, né? Só que os outros queriam só porque queriam. Aí do nada eu vi ele passando no corredor, eu falei, ô, sou eu aqui, o cara da caricatura lá e tal. Aí ele falou, entra aí. Aí eu entrei, aí Aí rolou. deu certo, né? Mas teve um que você tem vontade e não conseguiu entregar ainda? É isso que eu queria saber. Não, tem vários, mas um que você fala, especial. puta, eu gostaria muito de... Esse eu gostaria muito de... Eu sinceramente eu não sou fanático Não fala. de nem nada, tipo assim, Uhum. eu curto as músicas das bandas e tal, mas ninguém que nossa, esse cara eu sou doido, tipo, Não precisa essa ser banda, doido, essa mas banda. às vezes um cara que se admira e, tipo, você gostaria muito de entregar seu trampo, fazer uma caricatura dele e entregar, assim. Igual rolou com o Slash, por exemplo. Apesar que você não foi pessoalmente, porque você não conseguiu ter acesso. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Um cara que você Aham. gosta. Claro, acho que ninguém deve endeusar ninguém. Mas tem algum artista que você gostaria muito de poder entregar e... Sinceramente não me vem à cabeça assim. Uhum. Eu gosto de vários tipos de música, assim, tipo. Eu gosto de muitas coisas diferentes, então não tem nada tipo, que eu ouço todo dia, tipo, nossa, eu já conheci muitos fãs, muito fanáticos por uma coisa só. Tipo, conheci uma mina que ela ouvia o DVD do Guns N' Roses lá, algum DVD aí, o dia inteiro. O dia inteiro, de manhã até a noite. Ela. Enfim. Ela era muito fanática pelo Guns, assim. Eu, caralho, mano, como você não enjoa de ouvir a mesma música todo dia, o dia inteiro, 10 vezes? Aí eu via que ela era fanática, mas eu não. Eu só Uhum. curto. Em geral, quando rola as paradas, acho legal. Se não rolar, beleza. Uhum. Uhum. E deixa eu te perguntar, você tem uma loja, né? Tá. Uma loja física, né? Não, Mas já chegou a ter, não? sim, já. Lá no Shopping Penha, né? Isso. Como que foi montar essa loja aí, mano? Que o bagulho, então, ficou numa dimensão braba, então, né? Que você começou ali e tal, estampando as camisetas, aí... Como que foi, assim, abrir a aí loja no eu- shopping? Eu fiz muitas exposições em estações do metrô, de várias estações, já, tipo. E fiz vários temas também. Fiz o Mitos do Rock, Mitos do Mundo Nerd, que era as caricaturas de tipo, filmes e games e séries. Aí foi quando eu conheci o Hermes e Renato também, tipo, foi uma história muito maluca também. É, Conta aí pra nós aí, como foi. Quando foi que você conheceu eles? Eu acho que era 2018, sei lá. Pouco tempo O depois. Fausto já tinha falecido já, né? Um ano depois, acho que do Fausto. Sim. Aí eu tava fazendo a exposição na estação Trianon. E aí, nessa época, eu tava com uma mesinha com as minhas caricaturas ali, né? Tipo, pra mostrar que eu que faço os desenhos, né? Uhum. E aí, eu tava lá sentado de boa e do nada passou o Felipinho. Sim. Ele passou assim, e aí ele falou, nossa, quem fez esse desenho aqui a gente curtiu muito. Aí você não é o Felipinho do Hermes e Renato? Ele, sou. Eu, caralho, mano, tipo, eu sou muito Cresci vendo você, cara. do nada. Porra, eu sou muito fã de vocês, assisto milhões de vezes, tudo, né? Aí eu falei, mano, eu queria muito dar de presente pra vocês, tipo, um produto pra cada um e tal. Será que você não consegue reunir os caras, tipo, pra eu conhecer os outros caras também? Ele falou, semana que vem a gente vai fazer uma gravação aqui perto, aí a gente passa aqui, pega meu contato aí. Aí ele trouxe os outros caras, né? Uhum. E aí foi também muito marcante, assim, tipo. Que legal, cara. E pior que eu fico vendo os desenhos você falando, eu fico, caralho, será que dá pra encomendar uma? Dá pra pedir uma camisa assim, tipo. Dá. Porra. É igual a minha. Tipo, Mas aí você tava falando do começo da loja lá. assim. Aí o Shopping Penha, eles me chamaram pra fazer uma exposição, igual essas que eu fazia no metrô, fazer dentro de um espaço lá do shopping. E aí, quando eu fui ver o local da exposição, eu vi que na frente tava rolando uma exposição dos Beatles, só que com produtos, tipo, vinil, camiseta, vários produtos assim. Uhum. Aí eu cheguei no pessoal da administração do shopping e falei, será que eu posso também, além da exposição, ter uma lojinha com produtos e tal? Aí eles falaram, a gente vai apresentar essa ideia e se aceitarem, pode rolar. Aí foi assim, eles aceitaram e começou como um teste de 3 meses, né? Aí eu falei que em troca da loja, eu ia levar bandas pra tocar também ali no espaço. Então, eu tinha minha loja dentro do shopping e também bandas que tocavam covers, né? Tocavam de graça ali pra quem estivesse passando.
E fez um puta sucesso, assim, tipo, Ó, que legal. foi muito legal, assim. E aí o que era pra durar 3 meses foi renovando. E aí acho que eu fiquei 3 anos no Shopping Penha. Uhum. E de segunda a segunda, das 10 às 10. Caralho, que foda, irmão. Pô, que legal, velho. E conseguiu bastante. Vender bastante lá, mano, seus produtos? Sim, é. Aí foi quando eu fui diversificando. Camiseta, caneca, quadro, chaveiro, coisas de anime. Isso é legal porque, mano, o público, tanto da galera do anime, do rock ou de outros segmentos, mano, os caras consomem, né, velho? Os caras Sim. compram. Tipo... Merchandise, putz, cara. Eu compro tudo, mano. Tipo, quadro, essas coisas, eu piro. eu comecei a fazer encontro de cosplay também, tipo... Legal, velho. E concurso de cosplay também eu fazia, tipo... Eu chamava uma galera pra vir de cosplay, né, do personagem que ela gosta e valendo prêmios, assim, tipo, R$300, primeiro colocado, 200 pro segundo, tal. Uhum. E aí vinha muita gente também, uma época bem legal, assim. E, eu acho que fez um sucesso legal, assim. Mas eu fui pra outros shoppings também. Isso, Pra loja. isso que eu ia te perguntar agora. Depois do Shopping Penha, você foi pro outro ali que você me mostrou, né? Que era, parecia uma esquina gigante. Esse era o Shopping Mais, que fica ali no Largo 13. Mas antes disso também eu fui pro Shopping D. Ali na Zona Norte, né? Fiquei ali, acho que 2, 3 anos. E aí era eu, tipo assim, faz Faz tudo. Né? Eu desenho, eu compro os produtos, Você é o patrão, você é o empregado, você... eu vendo, eu arrumo a loja, monto a vitrine, faço as parcerias. E às vezes tenho alguns empregados, assim, tipo, a gente que me ajuda, né? E aí também pessoas muito legais que já me ajudaram nesse tempo, mas basicamente a Mitos do Rock sou eu, assim. Muita gente acha que é uma empresa com vários funcionários. Tipo, a Mitos São do Rock... empresários. E, meu, e você consegue viver, mano, do seu trampo hoje? 12 anos eu vivo só disso. Sim. E rola muito bem, assim. Então, hoje em dia eu não tenho a loja física porque é extremamente desgastante você ficar 2 anos, 2, 3 anos sem um dia de folga. Porque shopping não tem... todos os dias, de segunda a segunda. Aí, às vezes, você quer viajar, você quer curtir a vida. Você Meio não consegue, desgastante. Mas eu vou voltar ainda pro shopping. Uhum. Mas enquanto isso, eu tenho alguns parceiros, assim, né? Bom, além da loja virtual que eu tenho, eu vendo em alguns eventos, né? Eu tenho parceria com a School of Rock, que Sim, que foda. é uma parceria de, nossa, uns 7 anos, que eu vendo em vários shows dos alunos deles, né? Que eles fazem apresentação dos alunos em casas de rock, né? Sim. E aí eu levo monto meu stand e vendo. Bom, tem a School of Rock, tem o Bateras Beach também, que é parceiro. E além de vender nos eventos, tem algumas que vendem na própria escola, assim, né? Eu tenho meus produtos dentro da escola. E bares de rock também. Tem a parceria com o Manifesto. Às vezes eu levo lá pra vender. Tem o Stones, né? Também, que é parceiro. E outros bares também. E os eventos de Rock for Kids também, né? Sim. Tem muitos que também me ajudam muito, assim. O legal é que você não fica preso só à sua loja, né? Você consegue fazer outras, agregar isso a outros... Como que você faz o Rock for Kids, mano? Você leva exatamente os mesmos produtos que você leva no normal, assim? Você leva os mesmos ou você faz umas versões diferentes, assim? Tipo, o Rock for Kids é do Felipe Simons, não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar, já. É um cara bacana. Aí ele criou esse projeto de fazer um show voltado para as molecadas, assim, né? Não, por exemplo, tem o Kiss for Kids. Sim. Não é um Kiss fazer um show normal. Porque, tem que ter uma interação com a criançada, tem uma parte que eles fazem pergunte ao Kiss. A molecada que tá lá, eles acham que é o Kiss de verdade. Que Acho que é um legal. cover. Aí é onde rola as perguntas mais engraçadas, assim, porque eles acham que eles estão vendo o Kiss, então. Legal. Aí, e fora as outras coisas engraçadas, assim, e também brinde, tipo assim, eu ajudo na parte também de dar os brindes, né? Tipo,
quando tem a brincadeira lá no palco, aí eu dou uma camiseta, uma caneca, etc. Então a gente tem essas parcerias. E aí quando é o Kiss, eu levo tudo que eu tenho do Kiss. Quando é o Queen, eu levo o que eu tenho do Queen. Então pra cada evento eu levo um tipo de coisa diferente. Caralho, que legal. E vai os pais com os filhos lá. Pô, que legal. Aí, Cara. às vezes os pais sobem no palco com Aham. os filhos, e aí tem as brincadeiras. E faz uns puta sucesso. Eles vão fazer agora no Dia das Crianças um teatro fodão aí no... é no teatro que teve a cadeirada do Pablo Marçal lá. Ah, sim. O da Atena no Marçal? É o B32 o teatro. Aí vai ser um puta evento e aí também... Sabe, eu tive uma brisa agora muito louca, assim. Como você tem esse evento do Rock for Kids, é isso? É. Já pensou em desenhar os artistas em versão, tipo, criança, assim? Tipo, tá ligado? O Looney Tunes, que tinha uns que sim, eram mais... Nossa, que foda. E tinha do Tom e Jerry também, que tinha aqueles versão... Bebê. ia bebê. ser mó legal, cara. É. Não bebê, mas versão mais, tipo, 10 anos, assim, sei lá. Ia ser mó legal, né? Tipo... Porra, caralho. Eu, por enquanto, eu fiz uma versão desse que é do Queen, do Freddie Mercury, não essa. Aham. Que era o Marcus Vox, né? Ele fez esse... God Save the Kids. Ele fez um... É verdade, eu acho que ele falou aqui no pra gente. Stones, ele fez o God Save the Kids no Stones, e aí eu fiz um Fred Mercury versão mini, né? Criança, assim. Criança. Pô, que Ficou legal, bem bacaninha, mano. assim. Mas tipo, por enquanto eu tenho basicamente uma versão de cada banda de rock, assim. Eu já fiz mais de 200 bandas. Já fiz basicamente todas as bandas que você pensar aí, dos clássicos, eu já desenhei. Pode crer. Mas é uma versão só. Aí eu às vezes penso em fazer também uma versão, tipo, dele meio... Tipo um deus do rock, assim, tipo... Vai um slash bem, tipo, com um olho, assim, de deus, assim, tipo... Pô, legal, sabe, assim? legal. Tipo, não uma versão normal, mas uma versão, Sim, tipo, sim. fodão, assim. Aham. Tipo... Deus do... Sim, do tipo Zeus, assim, É. né? Tipo uma versão meio Zeus, assim. Eu penso em fazer uma versão assim, Pô, legal, dos cara. principais, assim, tipo... Esse aqui, quem que é esse aqui? Bon Jovi. O Bon Jovi, né? Pô. Tá desconfiando por causa do... Pô, você fala que você é tímido, mas você é bem desenrolado, hein, mano? Pô, Troca ideia com uma galera, chega numa galera meio difícil. Tá escondendo ouro aí, né, maluco? Não, eu sou muito tímido. E que nem Pô, quando às mas vezes... chegou numa galera aí embaçada, mano, que é difícil chegar, conseguir entregar. Eu sou cara de pau pra ir atrás do que eu quero. Uhum. Porque senão você não consegue nada Sim, na né? vida. Mas, por exemplo, se você entrar na marca, eu não apareço nela. Eu não sou esse tipo de cara, tipo, influencer, tá ligado? Uhum. Eu não consigo... Deveria ser. É que hoje em dia tudo que, né? O Instagram é a vitrine de tudo, né? Mas é o que igual o Bonira falou, como ele desenha, Uhum. quem desenha ele falou que geralmente não gosta de mostrar a cara. É. Uhum. Mas eu deveria desenvolver mais esse lado, porque ajuda muito, né? Uhum. Acho que com o tempo também, acho que você não deve se cobrar tanto, tá ligado? Acho que aos pouquinhos, saca? É. Aos poucos vai indo, assim. Quem veio aqui veio, não sei se você conhece o Rafael Lemos. O que é ilustrador. Isso. Eu vi... Ele colou aqui também, trocou uma ideia com a gente. Pô, manda que desenha bem pra caralho. Sim, Desenha eu vi. bem também. Ele fez até um desenho nosso aqui que a gente ficou até chorei. Foi foda. E você faz, tipo, pô, ligar pra você, pô, mano, eu quero que você faça o do Hermes Renato personalizado pra mim, você faz? Eu faço a própria pessoa. Bom, eu faço caricatura ao vivo, né? Uhum. Tipo, às vezes em eventos me chamam também pra desenhar a galera ao vivo. Ah, legal. Tipo E casamento, assim, essas eu já paradas. fiz muito de casamento, aniversário. Tipo, eu faço uma porrada de coisa. Teve algum que, tipo, tinha um bagulho, um defeito, assim, muito que você, puta, você não quer fazer, mas tem que fazer, porque faz parte, já passou essa sainha justa, assim, Oh. mano? O maior BO que eu me lembro assim é. Não, o maior BO normalmente é noiva. Noiva é muito Sério? cri-cri, assim. Tipo, ela quer que você transforme ela numa coisa que ela não é. Tipo o filtro do Instagram, né? É. Só que aí fica tão artificial que vira outra pessoa. Uhum. Aí eu lembro que uma vez eu tava pegando. Eu tava saindo da estação Belém pra ir pra casa. Aí tava uma moça lá e, não sei, a gente começou a conversar. E ela falou que ia se casar e tava precisando de um cara pra fazer a caricatura dela pra pôr num Convite? quadro Ah. pra galera assinar.
Aí eu falei, eu posso fazer, né? Ela falou, você tem que cobrar um valor em conta, porque eu já gastei muito no casamento e tal. Aí eu falei, beleza, eu fiz um valor muito ok, né? Aí eu fiz uma... Aliás, não era nem caricatura, era um realista, assim. Tipo, bem realista, assim, a cara dela perfeitamente. Aí eu fiz uma versão, ela... tem como mudar isso? Tem como mudar o olho? Tá, mudei. Tem como mudar o outro olho? Tem. Tem como mudar o nariz? Tem. Tem como voltar como tava? Tem. Mano, Aí você deu uns Ctrl+Z lá e... Ctrl+C é ótimo. eu mudei, acho que umas 30 vezes o desenho. Tipo, eu demorei uns 4 meses. E ela não gostou. Nossa, ela era muito chata. Aí, no final, eu falei, mano, quer saber? Eu fui lá, recortei a cara dela, recortei a foto original e colei em cima do desenho e botei preto e branco. Aí eu falei, mano, é a cara dela. Não tem como ela dizer que não tá parecido. Aham. Aí eu mandei, eu falei, pronto, fiz a alteração. Aí ela falou, nossa, não tá nada parecido. Aí eu falei, mano, eu recortei a sua cara e colei. Porra! Aí ela, sei o que lá, mas não tá parecido. Eu falei, mano, quer saber? Eu desisto. Eu devolvi a grana. Eu falei, mano, deixa quieto isso. Eu desisti. Caralho, Ela era muito chata. velho. Muito chata. Mas tem esses negócios, né? Tipo... Normalmente é de primeira ou de segunda. Tipo, a galera, nossa, tá muito legal e tal. Mas tem gente que tem... Às vezes a pessoa tem uma visão diferente, Dela mesma, né? da figura dela. Ou o que ela quer ser e não é, né? Tem essa também, né? Aí ela quer misturar uma coisa que ela não é com o que ela é e joga o B.O. pra você, né? Tipo, aí, faz aí, né? Ela achou que ele era o Dr. Ray, né? Que Tudo isso, Mas Roquinho. as plásticas Mas teve alguém, um bagulho que você, sei lá, o cara tinha uma verrugona na testa, você tinha que pôr que faz parte, você, puta, mas será que o cara vai... Já teve um bagulho assim? Que ia ser muito engraçado isso. Não, acho que eu não me lembro de Não? nada referente a o povo ficar puto com alguma Não puto. coisa. Você ter que fazer, mas você ficou você fica meio assim, tipo, puta, o cara tem um bagulho, será que ele vai gostar se eu colocar Aquela isso pinta aqui? na testa, Ou eu não vou assim. colocar tão grande, coloco só um, sei lá, enfim. Eu acho que eu lembro. Caralho. Acho que era do. Eu lembro. Não sei se tem muito a ver, mas. O CPM 22 lá, Badawi? tinha o Badawi e o Japinha. Sim. E aí eles pediram pro. O Japinha, ele pediu pra fazer ele do lado de um cara que ele curtia muito, que eu não lembro quem era. E o Badawi pediu pra fazer ele do lado do Fat Mike, Uhum. de uma banda de punk aí. Do FX. Aí eu fiz, só que eu fiz ele meio magro, o Fat Mike. Uhum. Aí na hora de entregar, ele olhou assim, ele falou, tá Fat Mike, mas você fez uma lipo, né? Slim Mike. Slim Mike, uma coisa assim. Às vezes tipo, quando o cara eu tento fazer um photoshopzinho assim, Entendi. mas normalmente a galera Aham, gosta assim, entendi. gosta, né? Tá certo. Tem alguma camiseta sua lá que vende pra caramba, mano? Eu Mas acho sai. que essa O artista que mais sai? Essa aqui? Os que mais a galera curte é o Kiss, o Guns N' Roses e o Freddie Mercury. É que o Kiss é muito cartunesco, né? Muito caricato, né? Kiss Então sai bastante. E a molecada também é... Porque o Kiss parece personagens de um desenho animado, assim, né? Sim. Cada um com seu jeito, assim. Sim. Então, Essa aqui você fez a versão mais recente, né? Deles, né? eu acho que sim. Acho que é um fã um fã muito fanático que sabe tudo sobre todos, né? Tipo ele mesmo. Você é muito fã Tanto do que ele Kiss? já olhou. Essa aqui Essa aqui é do Batera Novo. Não tem nada a ver. Aí que eu falei, será que é o Peter Quiz esse aqui? Que eu não lembro. Às vezes eu botava foto... Esse aqui tem... Deve fazer 10 anos que eu fiz esse aqui, é um dos primeiros. Não, esse Fred é outro guitarrista também. Tipo, é uma formação mais nova, né? Tipo, a formação original de outros caras. Mas tá foda do mesmo jeito, mano. Olha, perfeito. Ó, esses detalhes da guitarra aqui, ó. A mãozinha assim, mano. É muito bom, cara. Valeu. É muito foda, foda. muito bom, cara. Você criou também o Mitos do Sertanejo, mano. Como que foi essa E aí, essa velho? brisa Rock aí? do sertanejo? Eu tava tentando ver, né, se o boom do sertanejo servia também pra arte, né?
Uhum. Nossa, esse é engraçado. E E aí? como foi? Gostei dessa frase. Não, eu lembrei de alguma coisa. Então conte, Aí- Conte pra nós. Bom, aí eu... foi... Nossa, uma história liga a outra. Quando eu entreguei pro Rogério Ceni lá no São Paulo, Uhum. eu tava lá no camarote da presidência, lá que eu falei, né? Lá no Morumbi, lá. Aí eu falei, em vez de eu ficar segurando o quadro do Rogério escondido, eu vou ficar meio mostrando, porque vai que deve ter alguém famoso aqui, né? Sim. Aí eu fiquei segurando meio com ele à mostra. Aí, do nada, passou um cara e falou, nossa, eu posso ver esse desenho e tal? Aí ele viu e falou, eu sou compositor das músicas do Zezé de Camargo e Luciano e tal, tipo... Uhum. Ele era que compunha algumas músicas do passado do Zé de Camargo e Luciano. E ele era o empresário de alguns artistas. Sim, Sertanejo. do meio, né? Aí ele falou, mano, eu vou pegar seu contato porque às vezes a gente quer fazer uns merchan diferentes. E eu achei seu trabalho bem legal e tal, né? Pega meu contato aí. E eu também tô lançando um artista sertanejo aí e tal. Aí na semana seguinte eu colei lá na agência, né? Sei lá. Uhum. E o sertanejo eles são muito parceiros, assim, né? Tipo, no mesmo prédio era o escritório da Paula Fernandes e era o escritório da Marília Mendonça, da Maiara Maraíza. Tipo, quando eu fui conversando com esse maluco, ele falando... não, que tipo... quem você quer conhecer do sertanejo? Ah, Maíra Maraíza? Não, elas sempre estão aqui no quinto andar, tá ligado? Assim, tipo... E eles são muito humildes, assim, essa galera. Aí, ele falou assim, ó... Primeiro, pra mostrar seu trabalho, eu vou... Faz uns artistas aí famosos que eu vou te ajudar a entregar pessoalmente. Boa. Aí foi quando ele falou assim, ó, na semana que vem vai ter a entrevista da Marília Mendonça, ela vai dar pra Record. Faz o desenho dela aí, bota num quadro que eu vou te falar o lugar, daí você me encontra lá na porta e eu vou te levar lá. Aí conheci a Marília Mendonça, conheci o Bruno Marrone, fiz o Chitãozinho Chororó, Uhum. Edson Hudson, Henrique Diego. Essa galera aí. Esse eu não conheço. Essa. Também, Mas, tô mas é legal. tirando da memória. Uhum. Mas. E aí eu inventei de tentar fazer alguns. Bom, eu fiz a exposição Mitos do Sertanejo também, mas eu tentei fazer alguns produtos pra vender. Uhum. E aí eu lembro uma cena específica que era tipo uma moça que ela era lá do interiorzão, assim. Que o galera sertanejo tem muitos que são bem humildão, né? Sim, é que eles vieram, tem muitos que vieram do nada, assim, né? A Marília Mendonça. Eu fiz. Foi no dia que eu entreguei pra ela, eu fiz essa capinha do celular dela e Uhum. Legal. na próxima ela. E ela foi simpática com você? Sim, ela é bem. Ela até usou por um tempo a capinha, eu não imaginava, não. Que às vezes você acha que ele só vai fingir que tá sendo legal, né? Uhum. Tipo aqueles presentes de palco de fã, né? Que chega depois uma pessoa, recolhe tudo pra ir no saco. Aqui tem uns fãs que dão uns presentes muito esquisitos, né? Lembra quando dava aquelas cartas quilométricas, assim? Escrito eu te amo 288 mil vezes, aí desce um rolinho, assim. É igual fã que dá comida. Você teria coragem de comer um. Tipo, minha mãe fez aqui um lanche pra você. meio Ah, se difícil. fosse parmegiana, eu comia. Mas é. Mas fosse um gringo, você tá vindo pro Brasil, aí você vai Não, comer tô uma enchendo o comida. saco. Não, nem fudendo. Vai saber o que tem ali, mano. Então, O cara fala que é teu fã, na verdade ele te odeia. aí essa moça, ela falou assim, eu queria muito uma camiseta da Maiara Maraíza. Aí eu falei, é tanto, né? Aí ela, tem como você passar na minha casa aqui mais tarde, que eu vou estar com o dinheiro? Aí eu falei, não, moça, eu sou de São Paulo. Ela morava no interior de Goiás, assim. Nossa, um rolê. Ela, não, mas eu só tenho dinheiro. Aí eu falei, não, é só você deposita o dinheiro, né? Aí eu te envio por correios. Ela, mas na minha cidade não tem esse negócio aí de Correio, não? de banco, não, de correio. Eu só consigo comprar se você vir aqui buscar o dinheiro. Aí, tá ligado? Tadinho. E uns casos assim, tipo, que é uma galera muito humilde de sertanejo. Aí, Uhum. aí eu falei, mano, não vai rolar. Hum. Mas, Aí rolou o mito sertanejo. Existe ainda ou você deu uma pausa? não, acho que é que a galera do sertanejo não usa, Camisa né? tipo,
É isso que eu ia falar, que você comentou no começo. É engraçado isso, né? Porque a galera do rock é uma galera que faz questão de usar, tipo, camiseta das bandas que você gosta. Pode ser de banda internacional, aquela banda estourada, ou então as bandas, sei lá, mais underground, independentes, assim. A gente tem essa coisa de querer, né, levar e até pra divulgar e tal. E realmente em outros estilos eu não vejo muito isso, assim, né? Por isso que eu foquei no rock, porque quem curte. Mano, o cara pode ter 50 anos, 60 anos, ele vai usar uma camisa do Rolling Stones ali, Vai. ele vai, o filho, filho, ouve essa banda aqui e tal. Agora, o sertanejo é, se querendo ou não, modinha, né? Uhum. Hoje o artista tal tá estourado aí com uma música, só que o cara é um cara de uma música só, que daqui um mês ninguém mais sabe Tem quem é aquele esse lance, cara. tipo, de merchandise, né? Tipo, de, puta, fazer um merchan daquele grupo sertanejo, daquela dupla, né? E vamos bombar. Não tem isso, né? É bem pouco. É mais uma faixinha na cabeça do show. Aí não é uma, tipo assim, não é marcante. Tipo, às vezes, certo artista hoje tá marcante, mas daqui um ano você fala, quem é esse cara? Agora, o rock não, tipo, o cara já morreu. Pô, tem artista aí do rock que já, sei lá, caralho, Jimi Hendrix. Quanto tempo John o cara Lennon. morreu, né? E tá aí até hoje. O Michael Jackson. É meio rock. Eu boto o Michael Jackson meio no rock. Michael né? Jackson, ele pode estar onde ele quiser, É. mano. Tem Esse gente cara que é reclama, fala, nossa, por que o Michael Jackson tá aí no meio dos roqueiros? Fala, mano, tinha Cara, não. Pô, rock. você pega várias músicas né, queridão? Várias músicas do Michael Jackson, tem riff de guitarra, tem Não, ó, pra caralho. solo, beat, Uhum. Não, cara, Back in Black, tem muita coisa. É que, tipo assim, ele era Black tipo, White, quer dizer. o cara do pop, assim, mas, mano, tem muita coisa rock and roll que ele fez. É. Sim. E é legal que, mano, tipo, consegue abranger tudo isso dentro do negócio do rock, né? Mas esse lance que tá falando é verdade, cara. A galera que é mais underground do rock, assim, da essência do rock, eles consomem muito merchandise, né? Tipo, mano, o que tiver de banda, os caras compram. É. Diferente dos outros estilos, né? Eu acho que. Tanto é que eu tô aí até hoje, né? Senão eu Mas tinha eu acho dado certo, não. Eu acho que talvez também não sei se eles pensam por esse lado do merchandise, né? Do artista, né? Do sertanejo específico, né? Porque ele não tem esse apelo, né? Dificilmente você vê. Mas o que tem bastante apelo é anime, né? Camisa de anime vende bastante, né? Anime é. Eu sempre dividi meio as coisas entre o rock e o mundo nerd, né? Que eu acho que tem muito a ver. A maioria das Sim. pessoas que gostam de jogar videogame, gosta de assistir anime e tal, eles curtem um rock, né? Sim. Pode crer. E aí eu conheço uma porrada de cosplay. Também, às vezes, contrato eles pra ficar lá na porta da loja, né? Tirando Fazendo- foto com a galera. Chama atenção, né? Já também. Uma vez me veio a ideia de fazer um encontro, tipo um encontro mitos do rock do Boiê. Lembra do Boiê? Lá em São Caetano. Uhum. E aí era pra juntar os cosplays, assim, né? Eu queria fazer tipo um concurso cosplay com banda de rock. Aí acho que tocou a Headstock, acho que era a Headstock. Headstock. Uhum. Aí eu falei, mano, não sei quanto, tipo assim, não sabia quantos cosplays iam ir. No fim foi 120 cosplays. De tudo Coisa que é. pra caralho. Foi uns 5 Superman, uns 3 Hulk, um monte de Mulher Maravilha, um monte de Arlequina. Aí eles subiam no palco lá, mostrava a roupa. Aí tinha Às vezes eu gosto de tentar produzir, tipo, os eventos, Pô, legal, mano. eu gosto de tentar fazer um pouco de cada coisa aí. Acho. De série de TV assim, você faz também? Sim, já fiz Tipo Big Bang Theory, Two and a Half Men. Breaking Bad. Nossa, Breaking Bad. Tinha que dar um presente pro querido do Dexter. Um cara que tá caricatura, hein? Você é louco, hein? E vende bastante também esse de série também, né? Assim, porque eu compraria. Eu vou pelo que eu compraria, né? Eu tô nessa semana me veio um plano de tentar ir pra esse mundo do Comic Con, Anime Friends. Eu nunca fui como artista. Tipo, eu sei que em todos esses eventos tem a parte, o beco chama Beco dos Artistas, uma coisa assim. Que é tipo a galera que ilustra, né? Que faz a sua versão dos animes e Sim. tal. Aí eles têm um espaço lá onde eles vendem um merchan deles, assim. Sim.
E eu nunca... Na real, eu sempre fui um desenhista que não sou muito a brother dos outros desenhistas. Sim. Você só... Você mesmo. É, tipo, eu nunca, tipo, tem um cara que me ajuda, tá ligado? Assim, tipo, normalmente é tipo umas panelinhas Sim, sim. que é tipo, o fulano... Tá expondo ali, pá. Eu deveria ser mais, talvez, né? Acho que é bom, né? Fazer parte ali, juntar a galera, vocês mesmos fazer um evento, né? É. Todo mundo expor sua arte. E você já expôs do Lola, mano? Eu... Como é que foi esse lance aí? Como é que foi essa aventura? Bem doido também. Foi no... Acho que fazia 6 meses que eu tinha começado a Mitos do Rock. Eu só tinha os quadros, eu só tinha pôster, né? Eu mandava imprimir os pôsteres numa gráfica. E aí eu ia ter um Lollapalooza em 2015. E aí eu falei, mano, eu vou mandar um e-mail pros site do Lollapalooza e vou falar que eu faço a minha arte, ver se eu consigo expor meus desenhos de alguma forma. Só queria expor meus desenhos, né? Aí eu mandei, falei, né, do meu trabalho, aí o cara falou assim, ó, pra ter uma lojinha no Lollapalooza é R$5.000 por dia. Aí eu falei, pô, eu tô começando, né, não tem nada disso. Aí ele falou, a gente gostou do seu trabalho, eu vou ver aqui com o pessoal, e aí eu entro em contato pra ver o que dá pra fazer. Aí, uns 3 dias depois, ele falou assim, ó, eu tenho uma boa notícia. O pessoal gostou muito do seu trabalho, a gente quer fazer um experimento aqui, ver se rola uma lojinha de autoral, assim. E aí eu vou te dar uma tenda. Tipo, o cara me deu toda a estrutura lá no Lollapalooza, o Lola Market. E eu falei, mas quanto que eu tenho que pagar? Ele falou, nada. Eu não paguei nada. Só seja feliz. Olha que legal, E cara. tudo que você recebeu ficou pra você? Uhum. Caralho, porra, mas de R$5.000 ali, pô, pra ficar de graça. Se fosse hoje, com o tanto de coisas que eu tenho, seria muito mais legal, né? É, Na que época eu tem tinha mais- os quadros e umas camisetas e tal. Uhum. Mas foi muito E legal. consegui também. tirar uma grana lá no dia? Sim. Foi. O Robert Plant veio no. Foi o Strokes e o Robert Plant e esses outros alternativos, né? Que eles chamam. Uhum. Ele foi na sua. Não, na lojinha. Lá no... Não. Ah, eu tá. tocou. O que tocou. Não sei, às vezes foi. Ah, já apareceu lá, né? Mas, outro legal que eu consegui participar foi o Monsters of Rock, que veio. Lembra quando veio o Ozzy? Veio o Motorhead e Kiss também. Os caras manjam aí de Monster, Monsters. Eu Monster. não... Que ano foi isso aí, mais ou menos? Acho que 2017 ou 2018. Foi isso. ali no onde é o Sambódromo. Você colou lá. Mas aí você colou lá também? Montei a lojinha. Lá dentro. Pô, que legal. E aí também valeu a pena, tipo, rolou bem, assim. Uhum. Aí. Foi bem. Tô falando, mano. Você falou que você tinha uma desenrolado, Foi cara. de 2015? O Lollapalooza foi 2015, o Monsters. 2018. Se você botar aí Monsters. Deixa eu ver. Foi quando até o Leme tava passando mal, acho que ele Foi nem fez o 2015. show. Foi 2015. É. Foi Ele. no AMB. Eu lembro que o Leme ia começar o show, acho que ele tocou uma Ah, música, foi de 2015 mesmo. aí ele passou mal. Logo depois ele morreu. Acho que 2, 3 meses depois ele morreu. Foi Uhum. esse aí. E como é que foi, mano, esse evento lá do Monster, assim? Tipo, e você vai sozinho, mano? Tipo, com a cara e coragem lá com seus... Mano, esse do Monster eu lembrei uma parada. Conta pra gente, a gente gosta de histórias. Eu tava lá no Monster com as minhas coisas. Aí, certa hora, eu fui comprar uma cerveja. Aí, tava procurando ou um banheiro, eu não sei o que eu fui fazer. Eu sei que uma hora veio um cara assim, né, o segurança, e ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô procurando não sei o que lá. Ele, cadê sua pulseirinha? Aí eu falei, eu tô com a lojinha, não preciso das pulseirinhas normais, porque eu tô com a minha loja, né, então... Enfim, acho que eu mostrei uma pulseira, mas não era a pulseira de quem entrou normal. Sim. Aí ele falou, você tá mentindo. Você pulou o muro. Aí eu falei, não, pô, vamos comigo ali, ó. Todo mundo me viu, pergunta por outro segurança aí, liga no radinho. Ele, não, você invadiu. Aí ele foi, pegou minha mão assim por trás. Caralho. E foi me levando assim. Eu falei, onde você tá me levando? Ele falou, não, vamos ali. Aí eu vi que ele tava me levando pra uma salinha assim, com os outros segurança, ó. Tipo, eu acho que eles iam me sentar porrada. Aí, quando eu tava chegando assim, aí eu vi um cara assim, ele falou,
eu não tô na lojinha ali não, vendendo as coisas? Ele falou, sim, tá. Aí eu falei, então, esse cara aqui tá me pegando aqui, tipo, achando que eu invadi. Ele falou, não, o cara tá ali trabalhando. Aí o cara saiu correndo, assim, tipo, segurança, Soltou, né? foi embora. É, Xingava tipo, você. eu falei, não, vem aqui, qual é o seu nome? Ele, não sei o quê. Caralho. Mano, se eu não tivesse visto o cara, eu ia apanhar. E apanhar, deixa isso. Nem vou poder voltar pra pegar suas coisas. Não, vixe, ia dar mó B.O. Aí no dia seguinte eu liguei lá, tipo, eu falei, qual que era a empresa de segurança que tava aqui, né? Ele falou, não, tal. Eu liguei lá, falei, ó, teve um cara aí seu de vocês, fez isso. Aí ele falou, não, acho que ele era meio assim. Ele falou, Ele falou, não, esse cara aí é meio... Meio três das ideias. É, porque às vezes eles contratam uma galera pesada pra segurança de evento, né? Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou dar um gelo nele, acho que ele falou isso, tipo, deixar uns meses aí sem trabalhar, acho que é essa palavra que eles falam. Nossa, Que é o que pega mais pesado pra eles é não ter grana. E é foda que, tipo, quando você tá lá no evento, você não tá nem curtindo tanto evento, você tava mais trabalhando, né? Né? Tava cansadão, só fui, sei lá, fui mijar. Foi... Aí quase apanhei, gente, quase uma pulseira, um pedaço de papel. Caralho. Isso não... é que como você entrou pra trampar, você não tinha entrada, nada, né? Mas era só ele ir comigo até ali, ele ia ver a minha loja, perguntar qualquer um ali. Uhum. Ah, já viu esse menino? Ah, não, ele tá ali com a loja, tá bom. Não, ele só, tipo, me tratou igual um bandido, sei lá. Caralho, velho. Mas acontece, perrengues. Não, faz parte, né? Caralho, que foda, mano. Mas você ainda continua indo nos eventos? Todos que rolam? Você sempre tenta entrar? Tipo, você sempre tenta dar um jeito de conseguir. Tipo, no Detal, você chegou a... Ah, então, o meu sonho... Que rolou. É que eu lembrei que foi agora, na semana passada, sei lá. O meu sonho, que eu espero um dia dar certo, é o Rock in Rio The Town, assim, tipo, ter um espaço lá. Uhum. Mas eu já procurei em tudo que é lugar no site, qualquer lugar, não consigo um contato, né, pra colocar. Então, É foda, né? às vezes, não sei, às vezes eles só pegam grandes marcas, assim, né, já chega num patamar que não é muito porque vai experimental. Muita empresa grande vai atrás, né? que dá quer muito expor, dinheiro. Então... Ah, mas quem sabe, né, irmão? Você conseguiu no Lola, pô. Eu acho que... E o Lola tava bem no começo ali, né? O Lola não é tão... O Lola tem o quê? Tem uns 10 anos já aqui no Brasil? Acho mais ou menos isso. Mais, né? Ou menos? Eu não sei, mas esse de 2015 eu acho que foi logo no Foi no comecinho. começo, né? Acho que foi isso. Acho que tem uns 10 anos. Mas acho que muito de achar a pessoa certa na hora certa, assim. Tipo, muitas coisas que deram certo era, tipo, pessoas, sei lá, né? Destino. Que nem você falou, né, mano? Quem não vai atrás, não corre atrás do que quer, assim, não acaba ficando... Fica parado, né? Não pode ficar parado, tem que se movimentar. E o que você faz, por mais que você ache que você é tímido, você é muito pra frente, mano. Tá ligado? Quando você quer a parada, pelo que você tá falando pra gente, quando tu quer, você vai mesmo pra cima, manda e-mail lá, liga, vai... Chama alguém, pega o contato e é bem legal, cara. É que nem hoje, né? Hoje tem, esse fim de semana tem 3 eventos que eu ainda vou escolher qual que eu vou participar. Os 3 são muito legais. Quais que são? É da School of Rock Vila Mariana, mas esse já tava certo, mas eu acho que... Vai rolar. Porque hoje eu tava conversando com o pessoal que vai... Eu não sei se vocês viram aqui na Ipiranga, vai no Manifesto Skate Park. Não manjo. É um skate park aí muito da hora que eles vão fazer um evento muito grande nesse sábado e domingo. Vai ter Red Bull, parado Red Bull, vai ter um monte de prêmio pra skatista, vai ter banda de rock, vai ter banda de rap, vai ter uma porrada de coisa. E aí... Legal. Aí hoje de manhã eu conversei com o cara e ele falou, mano, da hora. Tipo, eu falei minha ideia, né, do que eu quero levar. Ele falou, não, vamos fazer. Aí tem esse e tem o evento da Fender's Day também, das guitarras Fender. Sim. E aí eu tava falando com o pessoal lá da produção, eles também gostaram muito da ideia e amanhã ela ia bater o martelo se eu consigo ir. Então, é isso, tipo... Aí tem o terceiro... Que School Vila Mariana, sim, esse evento e o evento da Fender, que chama... o evento da Fender, que vai ser ali perto do Expo São Paulo. Sim. Aí... Mas é meio disso, tipo, tentar, né? Não, lógico, pô. Legal, pá. Legal pra caralho, mano. Às vezes a pessoa aí com a minha cara fala, nossa, que legal, trabalho diferente. Vamos. Às vezes dá certo, às vezes não. Aí você manda lá seu Media Kit, com tudo? Não, só explico, mando um áudio.
Que da hora. É isso, pô. Eu Isso aí, acho que é guerrilha. mais legal quando a pessoa vê que é, tipo, um cara esforçado ali, tipo... Nossa, é ele sim. só que faz esses desenhos? Nossa, e ele faz essa uma mesa e ele já fez tudo isso? Nossa, que da hora. Uhum. Do que você chegar meio... Não, eu sou isso, eu sou foda. Tipo assim... Não, É, Media não. Kit eu digo, tu manda e-mail e manda, tipo, Portfólio. os portfólios, as coisas que É. você faz, assim, né? Tipo, É. os seus desenhos, as pessoas que você conseguiu, sei lá, enfim. É que eu sempre mando de acordo com cada coisa, assim, tipo, eu falo, Ah, sim. entendeu? Eu não tenho um pronto assim, tipo, eu tento, Uhum. tipo, o que será que vai ser legal mostrar pra essa pessoa? Pode crer. Aí eu costumo fazer assim, né? Cara, deixa eu te perguntar, a gente tava falando lá do Rock the Kids, é isso, né? O Isso. nome do evento? Você falou que faz bastante crianças e tal, assim. Mas é que idade, mais ou menos, assim? Pô, tem molecada que gosta de rock dos 3 aos, todas as idades. Né? E você acha que tá rolando uma renovação, assim, na galera, na molecada? Você acha que... Porque, né, a gente vê que o rock hoje em dia, infelizmente, no Brasil tá meio, né? Meio morno, assim, vamos dizer, né? Você acha que você que tá frequentando esses eventos, que trabalha com eles, você acha que tá rolando ali uma leve renovação do público jovem, rock? Eu acho que a molecada dessa idade, assim, muito nova, gosta dos covers. Porque eu não sei o autoral, assim, quando é muito novinha, os pais, vou te levar pra ver o Queen. Uhum. Aí ele gosta daquela roupona amarela do Freddie Mercury, ou Beatles, cada um Yellow Submarine, tipo, Ah, parecem sim. personagens num desenho animado. Aí eles gostam muito dos covers, ou talvez porque os pais gostam, eles, vou gostar Ah, também. sim. E, desculpa. Eu acho também que acaba sendo uma porta de entrada, né? Sim. De repente é mais fácil apresentar essas bandas que tem, de repente, esse diferencial que vai atrair a criançada, para eles começarem a entrar no mundo do rock e daí você ir apresentando algumas coisas. Para quando ela crescer um pouco mais, ela já começar a ver e também curtir, entender algumas bandas mais independentes, que não são tão grandes Sim. assim, mas eu acho faz sentido o que você falou. Eu acho que a questão dos covers é meio que uma porta de entrada, assim, não dá Sim. pra você colocar uma coisa muito, assim, sei lá, hardcore, assim, pra uma criança. Quer dizer, Ó, eu vou te contar uma coisa desse mês que eu não acreditei também em relação a hardcore. Uhum. Lá no manifesto, eles falavam, vamos fazer o Slipknot for Kids. Aí não vai ninguém. Slipknot for Kids? Aí eu falei, eu vou lá levar minhas coisas, mas eu acho que Slipknot, criança agora, Slipknot. Mano, eu cheguei lá, cheio de criança mascarada. E o caramba. mas então, é que eu acho que a gente acaba pensando mais na questão do som, de ser uma parada muito extrema, mas o Slipknot, ele tem a questão das máscaras, de ser personagem, que a criança se identifica. Sim, Então, porra, tipo, imagina a criança que de repente o pai começa a apresentar, ele começa a associar e de repente ele pega a máscara dos caras, se sente realizado pra caramba, Sim. assim, né? Mas, porra, do caralho, é legal ver isso, porque hoje em dia, como o Rafa falou, né? Tem aquela coisa assim, tipo, tem algumas pessoas mais jovens, qualquer coisa de tiozão e tal, mas a gente tem visto, tanto em show assim, uma frequência dos pais levando as crianças, os filhos, e tem também esses projetos aí que, mano, você presencialmente vivenciando isso, tá podendo dar seu testemunho, assim, legal, cara. nesse Slipknot, antes de sair de casa, né, lá na loja do Shopping Pen, eu tinha umas máscaras tipo, da época do carnaval, eu falei, vou comprar umas máscaras lá. Máscara do Coringa, máscara daquela máscara de gás lacrimogêneo. Sei, Tá. Max, já de oxigênio, sei. Tava parada 2 anos lá nas minhas coisas. Aí eu falei, o Slipknot tem máscara, vou levar isso aí, né? Eu levei umas 20. Eu vendi 18, sobrou 2. Tipo, Que legal, a mano. criançada queria estar mascarada. Não era do Slipknot, mas queria estar brincando ali. Então, e rolou muito bem assim. Então, eu acho que cover é bom, assim. Mas, a música autoral eu acho que é difícil, né? O rock. É que nem né, a gente tava falando, acho que como essas bandas são bem icônicas, né? Elas têm esse lado mais da persona, né? Tipo Kiss, o próprio Slipknot, que nem a gente tá falando agora. Isso ajuda de uma forma, né? A criança se identifica muito com isso. O que aconteceu com a gente também, quando era moleque também, via ali, né? O Kiss, o cara
pô, pintada, porra, com aquele baixo machado, tá ligado? Aham. Então meio que chama atenção, né? Tipo, pra caralho. Eu acho que isso é até proposital das próprias bandas mesmo, tá ligado? De impactar, eu acho que eles pegam e já fazem isso automaticamente pra pegar um pouco esse público mais novo, mais jovem, né? Que é o que consome, né? A galera que vai em show, que compra os bagulho, tá ligado? Eu conheço uma molecada talentosa, assim, que nem tem o Felipe Takashi. Ele começou a tocar na minha loja lá. A mãe dele levava eles pra tocar Beatles. Eles vestidos de Yellow Submarine, assim, né? Que da hora. E aí ele tinha 15 anos. Aí ele ficava lá tocando e tal, tipo... E tinha o Gustavo Saldanha. Um moleque de 8 anos que sabe tocar, acho que 8 instrumentos. Uhum. Tipo, ele é hiperdotado, né? Ele não é um anão, não. Não. Mas, porra, o moleque é muito inteligente. Ele apareceu até na televisão na época, foi várias entrevistas pra Globo, pra Record. Ele era, tipo, super dotado, esses moleque assim. E ele tocava lá na loja, né? E aí, hoje o Felipe já tem, acho que 18, e ele tá tentando a carreira dele autoral, né? Ele tem umas bandas aí de independente, com as músicas deles, e ele é muito talentoso, só que hoje em dia, por mais que você seja bom, é difícil. Então, é esse lance que é foda, né? A gente entrevistou aqui o ano passado o Conrado, e ele tem o Green Day Cover, né? E ele tem uma banda de som próprio, que é o Chile Red, que é os mesmos integrantes, né? E, mano, ele fala, pô, a gente vai tocar cover do Green Day, a gente chega lá do camarim, tem pizza, Aham. tem, sabe? Tem um camarim de verdade, né? Agora quando a gente vai tocar com a banda, que é som próprio, é outra história lá. Se tiver camarim, tem que agradecer. E é difícil mesmo. Ele tá na correria dele com as bandas, ele vai pra uma, vai pra outra, aí uns caras desistem. Aí um cara, mano, comecei a namorar, desistir, ele vai pra outra. Aí agora parece que ele conseguiu uma banda que os caras têm Tem uma verba lá uma e... verba, um produtor bom, tipo, a galera que tem condições, tipo, Sim. não faz isso pra... É uma molecada também, mas não tenta fazer isso pra pagar as contas, né? Então, se der certo, deu, se não der... Sim. Mas eu espero que dê certo, né? Tipo, Não, vai dar, pô. Você é talentoso, uma hora o vinga. Gustavinho, eu acho que ele desistiu, assim. Ele é muito talentoso, mas acho que ele viu, tipo, não tá rolando. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, um assunto meio de tio velho. Mano, o que você acha que aconteceu com essa geração nova aí? Não tem tanta gente gostando de rock, ou você que... Já acabou de falar isso. Acabou de falar, desculpa, eu tava lá Tava- fora, tava perdão. off. Foi mal, pode passar. Não, é isso, a gente tava falando do moleque lá, mas cara, porque realmente hoje a música, o rock hoje, principalmente independente, é correria, guerrilha total, assim. E viver da parada é muito difícil também, né? A gente vem que nem... poucas bandas independentes hoje conseguem, tipo, viver só da música, assim, né? É bem complicado, assim, esse corre. E uma coisa que eu tava percebendo também, mano, é que assim, a gente, quando a gente é jovem, a gente é muito visual. Então a gente vai se apegar a bandas que tenham, que a gente consiga se identificar, né? De uma certa maneira, né? A gente fala assim, pô, mano, a molecada gostava de NX0 porque eram os moleques novinhos e tal. Mas aí você vai perguntar, tipo, porra, os caras de 40, 50 anos, careca, barbudo de boné, quem é adolescente ali não vai se identificar com o visual daquele, porque é tipo um visual velho. É que nem eu quando era mais novo. Mas legal que ele se descreveu, né? Barbudo, de 40, barbudo, de... Parece o guitarrista do Linkin. Continua. Obrigado pela sua observação. Não, ele se Não, autodescreveu. mas é verdade, Então, tipo, quando você é mais novo, você 40 barbudo de... Tá, mas desculpa. você se identifica com, né? Você vai pegar um moleque, você vai se identificar com, tipo, por exemplo, uma banda velha que toca até hoje, velho, aí. O Guns N' Véia Roses. que veio aqui? É que o Guns N' Roses já tem a estética ainda, Na né? véia. É. Eu amo o Guns N' Roses. Mas não dá mais não, Zé? Não, ele no vocal. Tá horrível. Eu fui no Guns N' Roses, acho que 2 anos atrás, no show. Realmente parecia um Mickey. O Slash é legal você ver lá que ele toca, ele é fodão, mas a voz do Axl Tá parecendo um Mickey. e eles vêm todo ano, né? Porque é mais saudosismo do que realmente, nossa, vou ouvir um som top.
Você vai porque é o Guns, mas não porque Sim. deviam pelo menos deixa ele sentado lá e fica alguém dublando ele, né? Faz que O nem aqueles Axl. caras lá, ó. O Axl, eu acho que ele deveria fazer, como é que fala? Igual Bon Jovi. Falar, pô, tô velho, baixa o tom da música. Ele quer dar os agudos ainda. Isso que mata o Axl, tá ligado? Ele pensa que é o garoto, hein? Pô, o que me pegou foi aquele show de 2013, mano, do Rock in Rio lá, que ele tava com um negócio amarelo lá. Nossa, aquele show ele tava horrível, aquele show do Guns foi péssimo, cara. Aquele, meu Deus, que tava difícil de assistir. Tava chovendo, eu acho, né? É, tava chovendo, que tava com a capa de vovozinha. chuva É. amarela, de 2013 esse aí. Nossa. É. E pagar caro e ir até o Rio de Janeiro, não sei o que, isso que lá, passar um perrengue, ficar horas na fila pra ver aquilo Pra ver lá e chega o show é uma bosta, né? Ô André, Complicado. antes a gente caminhando pro final aqui, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Meu, se tivesse um apocalipse aí, se pudesse salvar apenas 3 discos, aí vai pra um bunker e aí tem que salvar 3 discos. Quais os 3 discos que você salvaria, mano? 3 discos, 3 livros, sei lá, o que você salvaria? Bom, eu gosto muito de uma música do Guns N' Roses, que eu tava me lembrando hoje estavam falando sobre Guns, eu gosto da música que se chama Stranged, do Guns. Uma música que eu gostava muito de ouvir sempre. Eu não sei responder, eu devia ter pensado nessa pergunta. Mas eu não tem nada que eu específico, não. Vou te ajudar, então. Tá. No Dance of Days. Eu pensei no Qual que Dance seria? também. Sim, qualquer um. Eu já ouvi tantas vezes Você falou que gostava do que... Valsas, né? Do Valsa. eu já ouvi tentar entender aquelas letras. É. Papo cabeça. Mas eu recomendo que, tipo, hoje as músicas são tão Artificiais, né? simplórias, assim, ainda mais sertanejo, que, tipo, se você ouvir um Dance of Days, as letras, que cada vez que você ouve, você entende uma coisa, em cada fase da sua vida, você tem um significado diferente, né? Sim. Quando a Nenê veio aqui, eu até falei pra ela, falei assim, meu, engraçado é porque tinha muita coisa que eu escutava do Dance quando eu era mais novo, e eu não entendia. Mano, tá viajando. Aí eu vou ficando mais velho, depois você escuta e você fala, agora eu entendi o que ele tá dizendo aqui. É que Vai nem fazendo aquele sentido. livro Pequeno Príncipe, né? Uhum. Falam que se você lê ele quando você é criança, você vai achar que é uma historinha de criança. Se você lê ele quando você é jovem, você, é isso que ele tá querendo dizer. Tipo, é várias camadas, né? Uhum. Aí eu acho bacana coisas que são assim mais complexas. Tá. Mas não fuja da resposta, não. Falta só mais um, cara. Então vamos lá. Ah. Guns N' Roses. Stranger, acho que é do Use Your Illusion, não lembro se é 1 ou 2. Eu vou falar um anime que eu assisti 1 milhão de vezes, então. Manda Pode bala. ser. Evangelion. Evangelho. Todo mundo fala desse anime, nunca Também nunca parei pra vi, não, mas assistir. eu ouvi falar. É bom, vale a pena? Eu já assisti 1 milhão de vezes também e cada vez eu entendo de uma forma diferente. Qual que é a história do... É muito complexa. E Consegue resumir assim? impossível. Só assistindo, mas tem que assistir muitas vezes. Mas é meio ficção científica, meio robôs, meio robôs. Eu não vou saber explicar. Não. Não, de boa. Assista. E um desenho que você fez, mano, se você pudesse levar? Claro, você tem o boi que você desenha, então você pode fazer qualquer coisa. Mas digamos que o acidente que você teve, você não sabe mais desenhar. Que eu não contei, né? Aí, que a gente podia falar depois. É verdade, a gente podia falar. Vamos, termina isso, a gente vai pro acidente. Qual desenho você levaria? Um especial? Eu acho que o Slash é o desenho que me abriu muitas portas, porque eu acho ele muito legal, as pessoas gostam muito. Eu já consegui mostrar diretamente pro Slash. Eu lembrei olhando aqui que ele, quando a moça ela entregou pra ele falou, a única coisa que ele mudaria é o cigarro na boca. Ele parou de fumar. Porque fazia 10 anos que ele parou com droga, tipo assim, ele tava num caminho que ele ia ter uma overdose, ou, né? Sim. Muito doidão, roqueiro doidão. E aí- ele que falou pro Charlie Sheen, ô Charlie Sheen, maneira aí, amigo. Sim. Pode continuar. Ela falou que quando ele viu, ele falou que só tiraria o cigarro porque ele é meio vida Saudável. saudável, Pode E crer. isso não lembra uma fase que ele tava decaindo pra morte. Podia ter feito um alface no lugar. Tem umas versões sem. Próxima vez. É. Mas, cara, só pra gente tava falando, você teve um acidente
muito recentemente, né, cara? O que rolou? Você contou pra gente meio por cima, mas como que foi? Você perdeu a memória, cara. Ah, então, eu falei pra eles que hoje seria um teste pra eu saber se a minha memória ainda tá boa, porque Tá funcionando, tá intacto. É, parece que Tá sim, assim, né? ó, eu vou até mandar pro doutor lá. Falar, ó, tá, eu acho que eu tô de tá alta hoje. liberado. Tá Eu, liberado. ia ser- Tá eu tinha lembrando que bem voltar das daqui coisas. 2 meses pra. Quer dizer, daqui 1 mês pra o neurologista dizer se eu ia ter alta mesmo, né? Pra ver se eu melhorei. Mas dia 6 desse mês, né? Sim, em setembro. 6 de setembro, há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu tava andando de bicicleta aqui pela Rua da Moca. E aí eu, de alguma forma, bati a cabeça no chão, que eu não me lembro. E eu fiquei 6 horas, que eu perdi a memória total durante 6 horas. Então, entre as 6 da tarde e a meia-noite, daquele dia eu não lembro o que aconteceu. Caralho. E aí eu abri minha cabeça, aí sangrou muito. Uhum. É, E você E eu- esqueceu até seu nome, né? Você tava falando? eu esqueci meu nome, o nome da minha mãe, eu não sabia onde eu tava. Tava- Aí minha mãe disse que pra todo mundo que passava na minha frente, eu falava, por que eu tô aqui? O que aconteceu? Aí falava, você sofreu um acidente de bicicleta. Aí passava um pouco, mas o que aconteceu? Por que eu tô aqui no hospital? Ah, você sofreu um acidente de bicicleta. Ela falou que ficava falando isso repetidamente. Uhum. E aí, eu poderia ter morrido mesmo, ou Sim. ficado idiota, Pode crer, ou velho. ficado paraplégico. Assim. Ou a memória não ter voltado mais, assim, sei lá, né? É. Mas acho que, sei lá, deve vir depois. Tanto que a prova, né, que depois de um tempo ela se recuperou, né? Dizem que essa memória do que aconteceu pode ser que eu nunca mais lembre. Ah, Tem muita sim. gente que não recupera. Uhum. E às vezes é até melhor, né? Porque imagina eu lembrar que eu batia, minha cara toda sangrando, aí eu na ambulância, aí as pessoas me olhando com aquela cara. Então você não lembra nem da dor, de nada. Nenhuma Então dor. isso é bom. Eu lembro eu andando de bicicleta, do nada, eu fui no mundo dos sonhos. E aí eu me lembro eu já com umas paradas, né? Acesso, né? Eu ali deitado no hospital e minha mãe, tipo... aí eu falei assim, vamos ver se minha memória tá boa. Faz uma pergunta aí. Eu me lembro disso, eu voltando, pedindo pra ela fazer perguntas pra ver se eu tava recuperando a minha memória. Aí é isso que ela... Sua me mãe lembro. você reconhecia? Até meia-noite, nessas 6 horas não. Não? E você começou a vir aos poucos na memória? Eu me lembro Ou de veio tudo de uma vez só? como se estivesse acordando de manhã. Uhum. Assim, tipo, por que eu tô acordando no hospital do nada? Caraca, que doideira, né, velho? Acho que assim, morrer não é tão ruim, não, eu acho. Se for- Não dói. Se não lembrar. Acho que a gente só vai pra um mundo da fantasia e aí deve, sei lá. Vai uma outra. Outra dimensão. Exatamente, uma outra É. dimensão. É isso aí. André, cara, brigadão por você ter colado, mano, ter falado do seu Obrigado trampo aí. vocês. Valeu pelo presente. A gente vai colocar. A gente tá vendo, já tá pensando já onde vai colocar? Já achei o lugar, já. Já achou já o lugarzinho? Uhum. Você me perguntou pra mim se eu vou concordar. Se eu... Aqui não tem, aqui é ditadura, pai. Tem Porque essa, tá não. decidido, tá decidido. Cara, André, brigadão, mano. Prazer te conhecer, velho. Porra, sucesso demais pra você nessa caminhada aí. E, pô, já tô pensando em encomendar uma camisa aqui do Hermes e Renato com você aí, ó. Desse estilo aqui, ó. Quando eu fiz a do Hermes e Renato, cada um tá com um personagem, né? Eu fiz Então, isso é muito foda. não O lembro logo quais deles, eram, Hermes mas... e Renato, assim, ó. Mas, primeiro, digamos que faz muito tempo que eu não dou uma entrevista, então eu não sei se eu fiquei muito travado ou se foi legal. Espero que Não, tenha falou sido bem, legal. porra. Não, Foi tranquilo, de é boa, normal, cara. Às vezes até eu fico nervoso aqui, às vezes. Mas ficou legal pra caralho. Irmão, eu também agradeço ter vindo aí. Pô, muito massa seus desenhos, sua arte. E gostei muito também. Vou encomendar. Tô pensando aqui que eu E, Que mano, deixa o teu personagem eu Instagram, vou- o pessoal quer encomendar, vou quer ver. encomendar. O Instagram é Mitos do Rock. Vocês colocar Mitos do Rock, já acham lá a página. Pode seguir, ver as novidades e tal. E pode pedir seu desenho também. Fechou, mano. E desejo, mano, muito sucesso aí, velho. Que você manda Obrigado pra muito vocês bem. E, porra, que o The Town e o Rock in Rio vai rolar ainda, hein? Tudo Aí você vai vir encaminhando aqui para... contar pra nós aqui como Como é a que foi? experiência. Vocês vão me ver lá na Globo, lá. Demorou. É isso aí. Queridão, valeu mais um episódio. Porra, Massa. eu que agradeço. Valeu, meu irmão. Muito talentoso mesmo, assim. Cara, eu aprecio, cara. Quando é uma arte verdadeira mesmo, assim, cara.
Eu acho muito massa. O lance que você falou que você nem gosta de muito de aparecer tanto. É legal porque é isso, você se importa com a sua arte, você quer mostrar a sua arte. E o papo que a gente teve aqui só mostra que você tá sendo reconhecido por conta disso. Você pode ver que as pessoas que você faz as caricaturas reconhecem. E até a galera que faz a ponte porque acha o seu trabalho foda. Então, parabéns, mano. É só o começo de muita coisa foda. Obrigado. É isso, cara. Obrigado mesmo. E as portas são sempre abertas aí, mano. For lançar alguma coisa, pode contar com a gente aí. Manda um salve aí pro Zé ou pra mim. E é isso. Se indicar alguém também. Fechou? Fechou. Tamo juntasso, mano. Valeu. Obrigado você que ficou até o final aí. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos lá também. E nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. A gente também tá na Apple Music agora. Então, se você não consegue ver o episódio, você consegue, né? Deixa rolando lá enquanto você faz suas coisas. Tem nosso QR Code aí também. Se você gosta do nosso trampo aí, quiser dar um agrado aí, é sempre de bom grado. E tem também o nosso canal de cortes, né? É isso, era focar nos canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial. Pra você que não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro, a gente separa lá, deixa lá os melhores momentos, tá? Lembrando que é do Namara Cortes Oficial. E é isso aí, obrigado, Rafa. Obrigado, André, novamente. Crildão, é isso aí. Falou! É